Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente! Na nossa conversa de hoje, no Viagem com a Adri, eu vou falar sobre o celibato. Essa semana, os meus stories, eles foram muito agitados, com muitas reflexões a respeito do motivo pelo qual as mulheres têm parado de se relacionar sexualmente com os homens. Houveram muitos desdobramentos, muitas reflexões potentes e importantes, e eu vou tentar, através desse episódio, trazer um pouquinho de todas elas, né? Trazer um pouquinho de tudo que foi discutido a respeito desse movimento que tem acontecido, né? Então, assim, gente, primeiro, o que é o celibato, né? Lá na antiguidade, né, é uma palavra que advém do latim e quer dizer estar solteiro, se manter solteiro, não casar. Então, a primeira instância, ser celibatário, não tinha necessariamente nenhuma relação com não ter relação sexual. Ser celibatária pode ser não ter nenhum tipo de vínculo ou não se tornar uma instituição casal. E até aí, nesse ponto, eu também não sabia. Provavelmente, né, a lógica cristã, a ideia de pureza da mulher e todos os aspectos ocidentais que a gente coloca, né, na formação, todos os papéis patriarcais que a gente coloca na ideia do que é ser mulher, a celibatária para a mulher vai dar um outro aspecto que inclui, né, a ausência de relação sexual. E aí me lembra muito das deusas da mitologia grega, que elas decidiram não ter relacionamento, né? Mas tem duas muito importantes, que é Artemis, que é a irmã de Apolo, irmã gêmea. E eu tenho também a Atena. As duas, elas são celibatárias. Porque para que elas vivam livres, fazendo aquilo que elas bem entendem, elas fazem um pacto de não casar, de ser solteiras. Além de ser solteiras e não casar, elas precisam ser puras, virgem. Elas abrem a mão de ter relações. Só que ainda na mitologia grega a gente tem também Afrodite. Afrodite, ela é uma libifém. Desculpa, gente, pela piada. Mas é que Afrodite, né, como filha de Zeus, ela casa, descasa, trai, fica com quem ela quiser. Mas ela é a deusa do amor carnal. Eu acho que isso meio que justifica para os povos antigos o comportamento dela. E não era questionável. Não era questionável porque é como se ela tivesse um aval para poder se comportar assim, né? Lembrando que ela é filha de do deus dos deuses, né, gente? Tô falando deus dos deuses, é que ela tem todos os privilégios possíveis, né? De uma libifém. Mas, enfim, trazendo aqui esse aspecto das celibatárias, trazendo das deusas, hoje o que a gente vai ter são alguns movimentos, né? Eu tenho o movimento 4B na Coreia, porque embora a Coreia ele tenha esse monte de dorama que as mulheres brasileiras, inclusive, amam, né? Gente, a brasileira é uma romântica incurável. Elas falam, não tem nada a ver, tem dorama disso, tem dorama daquilo. Não, a Coreia já pensou nos doramas para tentar reverter a situação lá do país deles, né? Porque as mulheres, elas estão muito conscientes
do comportamento dos homens e do lugar que o casamento e o relacionamento tradicional coloca elas. Então, elas fizeram esse movimento, né, de celibatárias, de não ter casamento, de não ter filhos. Isso preocupa muito alguns desses países, porque eles precisam, né, que as pessoas tenham mão de obra barata e duradoura, que é o proletariado. Então, as pessoas precisam ficar atreladas a esse sonho de formar família, de ter filhos, né? Porque senão, como que vende esse monte de produto? Vai vender Shein para quem? Para que vai servir todas essas empresas se a gente não tiver tanto os consumidores quanto a mão de obra barata e duradoura? Então, gente, a lógica do capitalismo é ter para quem vender tudo isso, né? A gente precisa de consumidores e precisamos também de mão de obra barata e duradoura. Nesse tipo de pensamento, os próprios governos, eles vão fomentando a necessidade, né, das mulheres terem filhos. Tem alguns países que dão até mesmo todo o apoio e o aparato para o casal, seja um tempo maior em casa, um tempo de licença com a criança. Os pais em outros países também estão tendo, né, todo esse apoio governamental. O ano passado eu fui extremamente criticada por um monte de coreano, porque eu estava trazendo a perspectiva da mulher, né? Os jornais daqui publicaram, né, que ele estava falando para que as mulheres tivessem filhos, né? Que o governo ia apoiar, mas que elas precisavam se preocupar em ter filhos. Por que, gente, essa preocupação? Não só da Coreia, mas da Rússia, da Suécia e de países que têm reduzido bastante a taxa de natalidade. Mão de obra barata e duradoura. Em alguns países não são barata, né, como a Suécia. Mas, de qualquer forma, para fomentar o capitalismo, a gente precisa de pessoas nascendo. E quem faz todo esse trabalho, é claro, né? São as mulheres, porque somos nós quem pare esses filhos, quem gesta e tudo mais. Muito parecido com aquele conto de Aya, eu vejo assim uma semelhança imensa. A gente ainda não precisa fazer todo aquele sistema, porque as mulheres ainda estão totalmente embriagadas pela lógica da família nuclear e a família nuclear não somente, mas do amor romântico, né? O movimento na Coreia é com certeza o despertar das coreanas diante das injustiças dessas instituições. Infelizmente, né, é muito fraco e superficial os movimentos em outros lugares do mundo, como o Brasil, que é uma colônia ainda, né, gente? E quando eu falo que é uma colônia, é que a gente ainda está aqui completamente enraizado com pensamentos conservadores. E tudo isso vai nos prender nessa colônia, né, nesse pensamento colonial, nesse pensamento retrógrado, muito parecido inclusive com os Estados Unidos, né? Pode perceber. Quem vai falar mal da vacina? Estados Unidos e Brasil. As trade wives. Olha a referência que a gente tem, né? Só olhar para o Trump, gente, e ver o tipo de discurso. Lembrar que os Estados Unidos também vêm dessa lógica de colônia. E aí, enquanto os europeus estão lá, do outro lado, fazendo das igrejas bibliotecas, porque as pessoas estão em um pensamento muito diferente sobre os relacionamentos e sobre a construção da sociedade, bem-vindo ao Brasil colônia, que fico pensando se em algum momento ele deixou de ser. E aqui falar de celibatária, de pensar de forma mais coerente, é um pouco mais difícil, né? A gente está virando evangelistão. Mas, de qualquer forma, muitas mulheres já começaram, pelo menos, a entender que tem algo muito errado nos relacionamentos. Eu sei que tem uma visão muito superficial, tem umas que acham que é agora que está acontecendo, porque não tem uma visão histórica, crítica, cronológica da história da humanidade. Elas já começaram, ainda que mantém essa visão muito romântica, mantém essa visão muito
tradicional dos relacionamentos, elas ainda conseguem perceber que tem algo muito estranho, né? Que aquele papel patriarcal que elas esperam, ele não tem sido desempenhado. Imagine quando elas descobrirem que o papel patriarcal do homem é um mito, né? Ele mais sustenta uma performance do que de fato o que os homens fazem. Mas aí isso é conversa para outro podcast. Inclusive eu tenho já um aqui que fala sobre os papéis patriarcais de gênero. Enfim, gente, as mulheres brasileiras, elas começaram, né? Então, tem o movimento do heteropessimismo que está acontecendo aqui. A gente já está falando de amor entre amigas, né? A gente já começou quase que de forma tímida a pensar em mudanças, né, que descentralize a vida da mulher aos relacionamentos afetivos, principalmente com homens. Porque a gente sabe que muito desses problemas relacionais acontecem também em relações que não são heterossexuais, mas que sempre serão heteronormativas, porque a monogamia é heteronormativa, porque ela sustenta os papéis patriarcais de gênero, são performados independente de qual o seu sexo, né? Ou de qual a sua orientação sexual, qual o seu gênero, não importa. Os papéis patriarcais são binários e podem ser performados por 2 mulheres, por 2 homens, por pessoas não binárias, enfim. Porque esses papéis patriarcais, eles são sustentados pela própria monogamia, entende? Mas enfim, né? As mulheres começam a questionar agora. E eu tenho, sim, um movimento de celibatárias em todos os aspectos, gente. E aí, na minha página, e quantos atravessamentos a gente teve, né? Gente, no Twitter, tem algumas meninas que me seguem e elas têm um discurso feminista. Algumas são red fem, né? Outras são mulheres que têm questionado muito os relacionamentos, mas eu não vejo elas se posicionando necessariamente como feministas. Algumas têm medo que, se elas, por acaso, falar que são feministas, elas perderem a possibilidade de se relacionar com o homem. Porque elas estão ali ainda segurando fortemente a idealização da instituição casal. E aí, eu tenho as red fem e eu tenho as femininas. É muito interessante, eu já falei isso num podcast aqui, já falei isso no meu livro. Os extremos, eles seguem aquela teoria do pêndulo e eles vão tanto ao extremo que eles se encontram. Então, você vai encontrar, por exemplo, mulheres que vão sustentar, em alguns aspectos, os papéis patriarcais de gênero. E sustentar, acreditem, a idealização do amor romântico. Embora elas escolham o celibato, essa escolha não é uma escolha consciente diante do lugar que os relacionamentos colocam as mulheres. Não existe outro no relacionamento tradicional. Para que eles funcionem, a mulher precisa exercer esses papéis patriarcais de gênero e o homem também. Elas não querem mudança, então elas estão, as red fem, ainda numa idealização quase que romântica, né, de como o homem deve agir. E aí ela espera viver, dentro dessa ação desses homens, o mesmo modelo problemático, percebem? Já as femininas acham que não tem nenhum problema com o comportamento dos homens. É a gente que precisa voltar a se comportar como a gente se comportava no passado, dentro da lógica de posse, controle e domínio extrema. A gente não pode, por exemplo, colocar os homens no momento de estresse. A gente precisa o momento todo ficar provando para eles que a gente é boa o suficiente para estar com eles. Mulheres, vocês já ouviram falar da Síndrome da Escolhida?
Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. As femininas, elas são submissas aos homens e aos caprichos deles, e ser submissa a eles, na visão delas, é o que vai fazer a manutenção desses relacionamentos, coitadas, né? É porque elas têm uma idealização do que as nossas avós e antepassadas viveram. A idealização do relacionamento. Na cabeça delas, esses relacionamentos duravam muito porque eles eram satisfatórios para as mulheres e porque as mulheres estavam em casa, de boinha, cuidando dos filhos, né? E não porque elas estavam vivendo ali toda a opressão de gênero que não era sequer discutida, era naturalizada. Então, elas naturalizam esses papéis patriarcais e colocam a mulher, nesse lugar de submissão. Como é problemático a ideia de submissão, elas vão criando teorias do que seria submissão, estar sob a missão. E aí vem todo o aparato religioso para tentar sustentar a mulher nesse lugar. Mas, na verdade, gente, é que nem precisa do aparato religioso. A mulher, ela é tão condicionada a estar nesse relacionamento com um homem, e a ideia de amor romântico, ela é tão forte para a mulher, que às vezes só falar do amor romântico, como é o caso das Red Fem, já é o suficiente para que elas queiram estar nessas relações. As Red Fems, elas não precisam necessariamente ser religiosas, né? Mas elas mantêm essas ideias biológicas a respeito do corpo da mulher, e alguns atravessamentos lembram muito as femininas, muito, principalmente sobre o amor romântico. Então elas vão ver, a exceção, vão tentar convencer os homens. Só que no caso delas, elas acham que podem questionar os homens. As femininas não. Elas sabem que elas não podem contrariar os homens. As Red Fem, elas querem contrariar os homens que estão nessas ações que não se enquadram na idealização dos papéis patriarcais de gênero. Existe uma idealização, o homem provedor. Então, tem muita Red Fem falando que o homem tem que pagar conta, O homem protetor. Então, vai ao encontro do discurso das femininas. Eu trouxe um pouco disso no meu livro, e agora no meu segundo livro, que vai ser publicado em março, tá chegando, gente, A Síndrome da Escolhida, eu trago isso de uma maneira muito mais densa, de que maneira isso tem acontecido com alguns discursos. Lembrando que não são todas, gente? Cada mulher vem de um lugar diferente. Até a ideia do celibato é muito diferente para as mulheres. Inclusive, eu recebi de uma mulher na minha página dizendo que ela, como mulher negra, ela é celibatária, mas o celibato para ela acontece pela escassez. Olha só, gente, por que essa escassez? Porque dentro dessa lógica, monogâmica, que coloca as mulheres no mercado afetivo, a gente é atravessado também pelo racismo. Se existe um mercado afetivo, existe um padrão para esse papel patriarcal de gênero. É a mulher pequenininha, que parece uma menininha, Tem que parecer menininha, bem bonitinha, branquinha, dentro desse padrão, que são inclusive os performados pelas femininas, Você vai ver nessas páginas femininas, é sempre mulher branca, lacinho na cabeça, aqueles vestidos dos anos 50, elas estão ali mexendo com flores. Então é tudo dentro dessa lógica, até mesmo racista, dos papéis patriarcais de gênero. E uma mulher negra está completamente fora desse padrão, A gente vai tentar, de alguma maneira,
se enquadrar nesses padrões, seja alisando o cabelo, não que alisar, pelo amor de Deus, gente, não tô falando que alisar cabelo é uma tentativa, né? Não é. Mas eu tô falando que a gente vai tentar se enquadrar o máximo possível ao que essa sociedade patriarcal e racista quer dentro desses papéis patriarcais de gênero, né? Então, a gente tenta o tempo todo. É o processo de embranquecimento para que a gente seja aceita. E aceita pela sociedade. E, principalmente, é claro, aceita no olhar masculino, né? Aceita para fazer parte dessa instituição casal. Eu achei um dos comentários das minhas seguidoras falando que o celibato dela é quase que obrigatório, né? É compulsório. E isso reverberou outras falas de outras mulheres negras que me seguem e elas são celibatárias também. E aí eu fiquei pensando nas minhas tias, né? A maior parte das minhas tias não são casadas. A maior parte delas não casaram. E elas são negras, né? Negras retintas. É muito comum você ver a mulher negra nesse lugar. Por quê? Porque dentro dessa escala de possibilidades de escolha, o lugar delas não é para o casamento. E a gente já sabe disso, né? Porque existe esse mercado afetivo dentro da lógica monogâmica das celibatárias. A gente tem existe uma linha que não é só o extremo da feminina que está esperando, né, o grande príncipe que vai vir e resolver todos os problemas, né, num cavalo ou num carro importado branco. E tem também o outro lado, que são as extremistas que detestam homens, e elas não detestam por acaso, elas detestam porque viveram algum tipo de violência extrema, então elas têm pavor, medo, é quase um trauma. Eu tenho as headfans que estão ali. Então, muitas das teses do viés e das crenças que elas trazem sustentam a própria ideia dos papéis patriarcais de gênero. Isso que é complexo. Algumas teses assim que fundamentam a biologia apenas e que não têm a parcimônia, a criticidade de entender a complexidade do ser humano e dos papéis patriarcais de gênero. Então, nessa, elas acabam reforçando papéis patriarcais de gênero através de premissas biológicas muito superficiais. E assim, gente, eu sei que não corresponde a todo o movimento do feminismo radical, porque a gente tem aí algumas pesquisadoras muito interessantes, só que você vai perceber que mesmo nessas pesquisadoras acadêmicas, a mulher está sempre ali num lugar de passividade, sempre. E aí, se a gente não repensa esse lugar de passividade que é fortemente questionado, inclusive por mulheres negras, que não vêm dos mesmos lugares que elas, né? A gente não sai dessa equação injusta. A gente precisa fazer uma revolução que vá contra essa ideia de que a mulher sempre está num papel de passividade diante dos relacionamentos. E por que a gente não vai contra? Porque isso é romper com a ideia dos papéis patriarcais que sustentam a monogamia que muitas delas querem viver. Essa idealização do papel patriarcal de gênero, infelizmente, né, elas vão buscar a idealização do papel patriarcal e não o que o homem de fato deveria fazer para a gente ter equidade. Eu não vou falar igualdade não, porque igualdade é injusto. Às vezes eu vejo na minha página as mulheres, a gente precisa de relações mais igualitárias. Não, a gente não precisa de igualitárias, a gente precisa de equidade. Porque a mulher, dentro das suas particularidades, ela vai ter algumas diferenças sim em relação ao homem. Existem particularidades e a gente não pode entrar em relações iguais. Porque nós somos diferentes, o ser humano é diferente.
A gente precisa de equidade. A gente precisa questionar os papéis patriarcais de gênero, não fazer a manutenção deles. Mas isso é que as mantém celibatárias, né? Porque elas ainda estão quase como as femininas esperando que os homens performem esses papéis patriarcais de gênero, alguns deles. Mas elas não querem, é claro, né, ocupar esse lugar de submissão dentro da vida deles. O problema é que elas ainda não entenderam que o que sustenta o modelo monogâmico e a instituição casal, o que sustenta um relacionamento tradicional, é justamente esses papéis. Porque se eles não existirem, o relacionamento não funciona. Então, acontece muito das mulheres feministas criarem narrativas ou criarem engodos para justificar algumas injustiças que elas permanecem, né, sofrendo. Elas dão narrativas diferentes para continuar exercendo ou esperando que os homens exerçam os mesmos papéis patriarcais de gênero. E aí, gente, como elas percebem que os homens não vão exercer dentro dessa ideia de equidade, aí elas são celibatárias. Mas, de qualquer maneira, elas estão esperando ali uma exceção, esse príncipe encantado, que vai exercer essas performances. E aí, quando exerce, o celibato acaba. De qualquer maneira, eu acho extremamente importante o movimento como um todo, de uma forma ou outra, seja na expectativa de encontrar um príncipe encantado, seja no eu escolher esperar, seja pela raiva, seja pela consciência, estar nesse modelo é problemático, né? E aí é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Quando você entende que estar no modelo é problemático, e quando você não está triste por causa da idealização dos papéis patriarcais de gênero, é quando você está mais desperto e consciente. Eu sou celibatária, não vivo a castidade, né, obviamente, mas sou celibatária. E sou celibatária por quê? Porque eu sou não monogâmica. Então eu discordo da questão solteira. Eu não sou solteira. Eu sou uma pessoa única. Eu vivo o afeto e os vínculos, mas nenhum dos afetos e dos vínculos que eu vivo tem como centralidade o sexo e muito menos a expectativa de se transformar numa instituição casal. Então, meu celibato seria uma forma de não me tornar casal com ninguém. Só que essa é a minha forma. As pessoas falam, Adriana, qual é a melhor forma? Não existe melhor forma. Existe a melhor forma para mim. Para mim, a minha melhor forma é não me tornar instituição casal com ninguém, né? Eu não sou. Mas não me tornar instituição casal com ninguém não quer dizer que eu estou renunciando toda a questão do afeto, do carinho, né? Não é sobre isso. É que isso não vai me levar para um relacionamento tradicional, sei lá, do que vocês chamam namoro, ficante, casamento, noivado. Nada disso para mim faz sentido, porque essas para mim são as caixas que nos modelam dentro desses papéis patriarcais de gênero. Para mim, eu vivo o afeto sem a expectativa de me tornar a mulher de alguém. E quando eu falo a mulher de alguém, é me tornar, né, vinculada a uma instituição casal que exige de mim inúmeros comportamentos que são impostos pela lógica monogâmica. Só que é claro, gente, cada uma tem uma maneira de pensar. Ai, Adriana, o que você acha que é certo? Eu não acho nada. O que você acha? Seja consciente, tome protagonismo da sua vida. A partir do momento que você entende e conhece a dinâmica, qual a melhor forma de viver nela para você, sendo submissa, acreditando na exceção, exigindo dos homens que eles cumpram esses papéis patriarcais de gênero, perdoando inúmeras traições, casando para tentar garantir o afeto e o sentimento? Eu não sei qual vai ser a sua forma e tampouco quero saber, porque isso só diz respeito a você.
O importante é que a gente, enquanto mulher, entenda a dinâmica e vá caminhando para lugares que nos mantenha com cada vez mais coerência, lucidez e sabedoria em relação a ela. Esse é o primeiro passo, gente. A mudança já começou. É importante que nós saibamos disso. Se você, mulher, está consciente da dinâmica, o que você faz para viver nela? Você cria narrativas mentirosas? Eu escolhi a minha maneira de seguir isso. E a minha maneira de seguir isso é não esperar entrar numa instituição casal e não sofrer todas as consequências dela, nem mesmo as angústias e toda a vulnerabilidade emocional de esperar que os homens cumpram o roteiro e o script dos papéis patriarcais de gênero. E no seu caso, o que você quer fazer? O modelo tem que ser o seu, não esse imposto socialmente que está todo permeado por padrões, né, patriarcais, pelos papéis patriarcais que nos vulnerabilizam. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.